Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, oh meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a continuar nos seus caminhos, Senhor. Guia-nos, ó Pai, guia. Senhor Jesus, como nosso bom pastor, ajuda-nos, Senhor, ajuda as suas ovelhas, Senhor, a seguir no caminho correto, no caminho que devemos passar. Leva-nos, Senhor, em segurança por onde a gente andar, onde a gente passar. E revela, Senhor, revela, meu Deus, a nós a sua palavra, para que possamos ler a Bíblia, para que possamos ler a sua palavra, né? E possamos verdadeiramente compreender o que o Senhor quis dizer, a sua verdade. E muito obrigada por tudo, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Tudo bem com vocês? No estudo de hoje, vamos ver dos versículos 23 a 33 do capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Então, vamos lá. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Em Atos capítulo 23, versículo 8, Paulo estava diante do Conselho Superior. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas, né? Então aqui a gente vê que os saduceus, eles não acreditavam em quê? Em em espíritos e em anjos. E eles também não criam, né, que os mortos ressuscitariam. Continuando. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Então, os saduceus se chegaram junto a Jesus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão, né? Em Deuteronômio 25:5 fala que se dois irmãos que moram juntos e um morrer deixando a sua esposa viúva e sem filhos, ela só poderá casar com alguém da família do morto. O irmão casará com ela a fim de cumprir seu dever de cunhado, né? Lá em Deuteronômio 25:5. Continuando. Então eles questionaram o Senhor Jesus, né? Se houvesse, né, ressuscitação dos mortos, e uma mulher, quando estava viva, se casou com mais de um homem, né? Como haveria, né, um procedimento a partir desse acontecimento? Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Então, o irmão casaria com ela, né, com a mulher dele, e teria filho com ela, para que fosse considerado filho do marido que morreu. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Então esse homem, né, o primeiro irmão, que era casado com uma mulher, ele morreu, né, antes de ele e a esposa dele terem o quê? Terem filhos. Então essa esposa ficou, né, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, versículo 26, o segundo e o terceiro até ao 7º. Então essa mulher se casou com o segundo irmão, com o terceiro irmão, até o último irmão. E o que acontecia? Porque eles não tinham filhos com ela, né? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então, depois do 7º marido, a esposa, o quê? Ela também veio a falecer. Portanto, versículo 28, na ressurreição,
De qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Né? Então, os saduceus perguntaram ao Senhor Jesus. Então, se a gente vai na ressurreição, se vamos ressuscitar, de quem será o quê? Essa mulher, né? Ela vai ser esposa de qual dos 7 irmãos? Versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o Senhor Jesus respondeu que eles estavam errados, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, quando a gente ressuscitar, nós vamos receber um novo corpo, né? Um corpo celestial, no qual não haverá mais casamento, né? Casamento nesse relacionamento, como posso dizer, conjugal, mas nesse corpo, entendeu? Esse corpo humano, esse corpo terreno. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua, o quê? Da sua doutrina. Amém? Então, a sessão relata, né, dos versículos de 15 a 33 que lemos, 15 a 22 no estudo anterior, né, e agora de 23 a 33, né, essa sessão relata a série de confrontos com os líderes de 3 grupos, né, três grupos que não criam no Senhor Jesus, faziam uma série de perguntas para questionar ao Senhor Jesus e, de certa forma, também o quê? Levantar provas contra o nosso Senhor. Então, quem eram esses 3 grupos? Os fariseus, os herodianos, né, que faziam parte dos seguidores de Herodes, né, e os saduceus. Quando esses grupos se reuniram para testar Jesus, mas as respostas destes acabaram por testá-los, né? Então, eles foram testar o Senhor Jesus, mas a resposta que o Senhor Jesus deu acabou por testar a eles, né? Testar a fé deles, testar o conhecimento deles, e eles não sabiam o que responder depois, né? Eles se maravilhavam, eles maravilhavam-se, né? Admiravam tanto que tudo o que puderam fazer foi o quê? Se retirar. Então, eles não puderam dizer uma palavra a mais. Então, a pergunta dos saduceus recorria à tradição do casamento de levirato, né? Deuteronômio 25:5, como eu disse, e o 6 também, em que o irmão se casava com a viúva sem filhos do irmão falecido, a fim de assegurar a propriedade para os descendentes do falecido e também a linhagem deste. Jesus apontou rapidamente a ignorância deles sobre a Escritura e lhes mostrou que a Torá, que consideravam como a palavra de Deus, afirmava de fato a ressurreição. Embora o casamento, conforme experimentado na terra, não existirá no céu, a felicidade não deixará de ser uma realidade, apesar da falta de intimidade sexual. Os relacionamentos celestiais, na verdade, suplantarão até mesmo os relacionamentos mais íntimos na terra. Mateus, dessa vez, salientou que as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina, né? Da doutrina do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Então, aqui nós temos uma revelação, né? De que todos nós vamos ressuscitar, mas não haverá mais casamento, né? Não haverá mais casamento, como diz aqui na nota, sobre ter relacionamento, né? Relação sexual. Mas receberemos um novo corpo, né? E nós seremos como os anjos, certo? Então, os saduceus estavam acreditando que a ressurreição viria para que vivêssemos como a gente já vive aqui na terra. Como se a gente fosse renascer, né? Ressuscitar para viver uma mesma vida, da mesma forma
que a gente vive hoje. Mas a questão é, nós vivemos hoje, nós na condição de seres humanos, nesse corpo de carne, de ossos, né, e sangue, nós vivemos num corpo, como posso dizer, corruptível, né, cheio de pecados, né, que ele está convivendo com a possibilidade de todo momento em continuar pecando. Esse corpo ele pode ser corrompido pelo pecado, né? E nós, esse corpo aqui, ó, do pó viemos e ao pó vamos retornar, né? A não ser que o Senhor queira nos arrebatar, né? Quando a igreja vai ser arrebatada quando o nosso Senhor Jesus voltar, certo? Mas até lá, os que morrerem antes da volta do Senhor Jesus, o seu corpo vai voltar ao quê? Ao pó. Então quer dizer que esse corpo ele é corruptível, esse corpo vai perecer, vai embora com poeira, por assim dizer, entende? E a gente vai receber um novo corpo, um corpo celestial, um corpo incorruptível, onde o pecado não vai ter poder sobre, onde o tempo não vai ter poder sobre, entende? E é isso, amados. Os saduceus não criam na doutrina, né, na mensagem do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.